Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma escola bíblica online. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças. Deus abençoe a irmã Kelly. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã. Nós estamos e nós vamos estudar hoje Colossenses, que é o que nós estamos estudando, o comentário da carta. Hoje, capítulo 1. E o versículo de número 20. Capítulo 1 de Colossenses, versículo de número 20. Deus abençoe a todos. Capítulo 1, a partir do versículo de número 20. Colossenses, hoje, 4/10/20. 4/10/20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em Tua presença nesta manhã para Te adorar, para Te bendizer, para Te agradecer por mais um dia de vida, para pedir perdão, para pedir que nos abençoes, para pedir que nos instrua, para pedir que abençoe, ó Deus, cada irmão, cada irmã que se encontra conosco nesta manhã de domingo. Que a Tua graça visite cada família, cada lar. Ó Deus, que o Teu poder santo, infinito, possa perpassar agora todos os nossos lares, todas as nossas famílias, todos os nossos entes queridos, Senhor. E que a Tua bênção seja sobre cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu te peço, te oro e te agradeço. Oro a Ti e agradeço. Amém. Então nós vamos hoje continuar estudando a carta aos Colossenses. Nós já vimos que Colossos ficava no vale do rio Lico. E junto com Colossos havia mais duas cidades, a cidade de Laodiceia e a cidade de Hierápolis. Nós vimos que Colossos fora fundada por Epafrodito, discípulo de Paulo, enquanto este ainda estava lá na cidade de Éfeso, fazendo a obra missionária na sua terceira viagem missionária. Nós vimos também que os crentes de Colossos estavam bem, estavam indo nos caminhos do Senhor, até que chegaram lá falsos mestres. E estes falsos mestres traziam uma heresia única, né? Um ensino errado único. Um ensino que tirava Jesus do centro, que tirava a centralidade de Jesus da igreja. E esse ensino era danoso, levava à destruição das almas. E esse ensino é conhecido como a heresia de Colossos, porque ele não se encontra em mais nenhum lugar. Ele é a mistura de todo tipo de culto. É um sincretismo religioso. E três partes vão ficar destacadas.
que era o gnosticismo, com sua crença na dualidade filosófica, que o espírito é bom e a matéria é má, que Deus não se revela aos homens. O Deus do gnosticismo era um Deus deísta, um Deus pior ainda do que o do deísmo. Era um Deus que não se comunicava, não se revelava, estava para além, ele se comunicava sim, mas através de bilhões de mediadores, de principados, tronos, dominadores, potestades. Então esses seres estavam entre os céus e a terra, num lugar que eles chamavam de pleroma. O pleroma era a distância que há entre a terra e o céu, e a distância entre a criação, né, e Deus. Então eles acreditavam que Deus era um Deus que estava ausente da sua criação. Havia também a astrologia, com a adoração aos espíritos elementares, aos princípios elementares, que neste caso aqui de Colossos são espíritos que habitavam os planetas. Então é a astrologia. E eles achavam que esses espíritos interferiam na vida da Terra. E também havia um elemento judaizante, do judaísmo rabínico, que eles achavam que para se chegar a Deus, para serem aperfeiçoados, então eles precisavam de guardar dias, de seguir 3 coisas: não comer determinadas coisas, seguir a regra dietética conforme o rabinato acreditava, guardar dias, não comer e prestar culto a esses anjos, né? Então, mas no judaísmo, mesmo uma parte do judaísmo era guardar o calendário, guardar as regras dietéticas e praticar a circuncisão. Então eles achavam que com isso a fé só em Cristo não era suficiente, você tinha que crer em Jesus Cristo, mas você tinha que ter estas práticas judaicas. Então tudo isso se juntou e muito mais para formar a heresia colossense. Então agora Paulo vem dizendo, e ele é informado por Epafrodito de que os irmãos estavam bem lá na igreja de Colossos, no Vale do Lico, em Laodiceia, em Hierápolis, mas chegaram estes falsos mestres com esse sincretismo religioso e estavam tentando capturar, estavam tentando levar os cristãos para o lado deles. E Paulo está preso em Roma por volta do ano 60, 62, 59 a 62, e Paulo resolve empregar ali todas as suas forças para combater esta heresia, este novo ensino, que é uma mistura de filosofia, judaísmo e astrologia. Então, Deus abençoe Ed Jales, Deus abençoe irmã Heloísa. Então agora, de posse de tudo isso aí, nós vamos ver. Aí nós vimos que Paulo, ele segue a estrutura da carta dos seus dias. Na carta dos seus dias, era escrita diferente da nossa. Primeiro você colocava uma saudação inicial com o nome do remetente, os destinatários e uma saudação. Depois tinha uma ação de graças e uma oração, ou só uma oração ou só uma ação de graças. Vera, Lúcia, Deus abençoe. E depois tinha o corpo da carta e terminava com uma saudação final. Nós vimos que Paulo escreve dizendo aos colossenses, né, que está grato a Deus pela vida deles, orando por eles, dando graças por eles, porque aqueles colossenses ainda estão mantendo a firmeza, mas estão sendo tentados a serem vencidos. Paulo está preocupado que esse povo seja vencido
sutileza e pelos ataques dos falsos mestres. Paulo está preso, eles estão lá, Paulo está longe. Epáfras foi lá porque Epáfras não conseguia combater aqueles falsos mestres. Então Paulo canta o hino da criação, que era o que eu ia falar hoje, mas eu esqueci que nós tivemos um domingo que nós não tivemos a escola por falta de energia aqui. Então o que acontece? Nós vimos que Paulo pega um hino antigo e ele diz que Jesus é o primogênito. E Paulo vai falar que Jesus é o primeiro sobre a criação e o primeiro sobre a igreja. Então Jesus é dono tanto da criação antiga como da nova criação, a igreja. Jesus é o primogênito de toda a criação, ou seja, é o primeiro ser dessa nova geração, dessa nova criação que é a igreja. A primeira criação em Adão caiu. Jesus é o primogênito, mas não é o primogênito criado, é o primogênito da nova criação. Então Deus tem duas criações. A criação em Adão, esta criação é física, material, e a criação como Jesus Cristo, o cabeça. E Jesus Cristo, na criação de Jesus Cristo, é uma criação espiritual. Então Jesus é o primogênito desta nova criação. E aí Paulo agora, depois que termina esse hino e fala da sua cristologia, ele vai agora continuar a partir do versículo 20, dizendo o que Jesus Cristo fez. Ele diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, na terra, como as que estão nos céus. Paulo agora vai nos dizer o seguinte, que por ele, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo impôs ao mundo, a todos os que estão em antagonismo a Deus, uma derrota completa. Numa guerra, existem várias batalhas, mas existe uma batalha decisiva. Socorro, Deus abençoe meu socorro, Deus abençoe o pessoal aí em Portugal. Então existe uma batalha decisiva. E na cruz do Calvário, houve esta batalha decisiva, onde Jesus Cristo decidiu, onde conquistou a vitória. E aí diz, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Ou seja, toda rebeldia agora, por que a paz? Porque toda rebeldia, toda hostilidade contra Deus, tudo aquilo que se levantava contra a vontade de Deus, agora foi vencido na cruz do Calvário. Agora foi vencido na cruz do Calvário. E por isso a paz. Por quê? Porque os inimigos estão conquistados. Por que a paz? Porque os inimigos estão conquistados. E lembre-se, aqui é uma escola bíblica, online. Então eu vou dar aula e não pregar. Então os inimigos foram conquistados e por isso não há mais guerra. Porque não há mais contra quem Jesus lutar. Porque ele venceu na cruz do Calvário todos os seus inimigos. Diz assim, e por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas. Então agora não há mais inimigos. E por que não há mais inimigos? A paz.
E essa paz é produto da vitória conquistada na cruz. Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Conquistou a vitória completa contra todos os inimigos. E diz que esses inimigos, tanto na terra quanto nos céus. Então nós vamos ver quem são estes inimigos, tanto na terra quanto nos céus. Em primeiro lugar, naquela época havia os espíritos chamados de estoiqueia, que eram princípios elementares, espíritos que apavoravam, espíritos maus que apavoravam todo mundo ali, principalmente na Ásia, onde Éfeso era a capital e onde estava o vale do rio Lico com a igreja de Colossos, Laodiceia e Herápolis. E Paulo diz que Jesus na cruz conquistou uma vitória contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores. E agora estes estão vencidos pelo sangue da cruz. E agora estes estão vencidos pelo sangue da cruz. E a ideia aqui é a ideia de um general romano que entrava depois de uma batalha vitoriosa. Ele entrava na cidade de Roma em cima de uma carruagem, todo paramentado militarmente, e ele trazia, junto com os seus exércitos, ele à frente, os vencidos, os que tinham escapado, aqueles que não morreram, que foram capturados. Havia paz no Império Romano por causa disso. O Império Romano fazia guerra, e aí ele capturava as pessoas, os soldados, e aí ele mantinha paz, deixava os demais lá sob seu governo, e aquelas pessoas ficavam sob o senhorio de Roma, e aí havia a chamada Pax Romana, ou Paz Romana. Então Paulo está usando uma linguagem semelhante. Ele diz que Jesus, a semelhança daquele general romano, capturou, venceu na cruz do Calvário e capturou os inimigos celestiais, os principados, as potestades, todos agora. Paulo está usando a metáfora da guerra para que o povo entenda, para que o povo compreenda, porque era algo comum ver em Roma os desfiles dos países capturados, os inimigos nus, acorrentados, caminhando pelas estradas de Roma, sendo humilhados. E Paulo vai mostrar agora que Jesus Cristo, pelo sangue da sua cruz, venceu as estoiqueias, ou seja, venceu os princípios elementares. E porque venceu, e estes espíritos estão agora capturados, Gilberto, Deus abençoe, nome bonito, esses espíritos estão agora capturados, por isso não há mais ninguém nos céus que possa atormentar a igreja. Por isso agora, todos os inimigos celestiais, os cristãos podem já ter paz, podem ter tranquilidade, porque aquilo que outrora no paganismo eles viviam com medo, eles viviam em pânico. Ivonaldo, Deus te abençoe, mais saúde a cada dia. Então agora o que acontece? Paulo diz o seguinte: tanto os que estão na terra como os que estão nos céus. Então essas estoiqueias, esses espíritos que a Bíblia vai chamar de princípios elementares ou rudimentos do mundo, foram vencidos. E a imagem que Paulo está falando e que os seus ouvintes estão compreendendo é a imagem
de soldados que foram derrotados e que estão nus, envergonhados no meio das ruas de Roma, e que Jesus, o grande comandante, está no triunfo. Então, nos céus não há mais inimigos, nos céus planetas. Agora, essas estoiqueias, esses espíritos, princípios elementares que eram hostis, foram vencidos, capturados e agora estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo. E por isso a paz, porque Jesus desfez, destruiu todas as forças espirituais contrárias. Então, nas regiões celestiais já há paz, porque não há mais quem resista. Todos os inimigos foram vencidos, humilhados e capturados. E aí no versículo 21, ele vai dizer quem são os outros inimigos. Então nós já sabemos quem são os inimigos do céu, tanto na terra como nos céus. Versículo 21 ele diz assim: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos. Os inimigos da terra eram os homens em sua descrença. São os homens em seu estado de rebelião contra Deus. E Paulo aqui diz que eram os colossenses, que estavam, a vós também, diz a vós, colossenses, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Ele está dizendo que Jesus venceu e capturou e trouxe derrotados todos os princípios elementares. E ele dizia a vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento. Paulo agora usa essa metáfora de vocês também eram inimigos. Vocês também, na incredulidade de vocês, eram inimigos de Deus. São os inimigos que estão na terra. E que Jesus agora também conquistou vocês. Vocês que eram desobedientes, vocês que não compreendiam, vocês que pensavam de maneira diferente, agora foram conquistados por Jesus Cristo lá na cruz. E aí o pensamento dos colossenses, o meu e o seu, também foi conquistado. Porque um dia nós pensávamos em rebelião contra Deus. Porque um dia eu e você estávamos em rebelião contra Deus. Mas na cruz do Calvário, Jesus conquistou também a mim e a você. E agora nós estamos submissos à sua vontade. Cabeça baixa, dizendo: tu és o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo por ter nos conquistado. Ele diz, e a vós também. Então conquistou no céu e conquistou na terra. Por isso agora a paz. E Jesus continua conquistando homens e mulheres. Homens e mulheres que se erguem contra ele. Homens e mulheres que blasfemam contra ele. Homens e mulheres que não querem saber dele. Esse general maravilhoso continua triunfando e capturando com as redes do seu amor, pelo poder da sua cruz, conquistando mentes que outrora eram inimigas e que agora estão domadas e que agora estão submissas à sua santa e maravilhosa vontade. Ele diz assim: a vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, que não compreendiam a vontade de Deus. E por que eram inimigos? Porque não entendiam. E todas as pessoas que não entendem são inimigas, e são inimigas até entenderem. Mas quando entendem, lá na cruz, que a vitória foi conquistada, e que Jesus agora dobrou o nosso pescoço. Nós éramos homens de dura cerviz. Cerviz é essa parte aqui de trás do pescoço, a nuca. Ou seja, pessoa que não se dobra, que não diz sim, Senhor. Mas na cruz do Calvário,
pelo sangue da sua cruz, nós também, que éramos inimigos no entendimento, fomos vencidos e capturados por ele, e agora pertencemos a Jesus Cristo. E agora somos de Jesus e nos rendemos à sua vontade. E agora dizemos, ele é o Senhor. Kyrios estin, ou seja, Senhor, ele é. Ele é o Senhor da nossa vida porque nos conquistou na cruz do Calvário e conquistou os colossenses. E Paulo diz, vocês eram inimigos no entendimento, vocês não compreendiam. E o que tem de gente que ainda hoje é inimiga de Deus no entendimento, alguns completo, outro entendimento parcial, o que tem de cristão que não prioriza o estudo da palavra de Deus. Porque no cristianismo nós temos duas coisas que nós precisamos fazer e que uma precisa estar atrelada à outra. Escute o que eu vou dizer. No cristianismo, nós temos duas coisas que nós precisamos fazer e que uma vai estar atrelada à outra. E que uma só não pode fazer, mas que nós precisamos das duas. Número 1, estudar a palavra de Deus com profundidade. Conhecer a doutrina dos apóstolos, como diz a primeira igreja, a igreja primitiva, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e nas orações. Então a primeira comunidade da fé perseverava na doutrina dos apóstolos e nas orações. Então escute o que eu vou dizer. Viviane, Deus te abençoe. Fabiano, Deus te abençoe. Duas coisas são necessárias para a vida cristã. A doutrina apostólica e a oração. Vou dizer de novo. A doutrina apostólica e a oração. Porque existem pessoas que oram, mas elas não têm em que se segurar. Existem pessoas que oram, mas elas não têm uma doutrina que dirija suas vidas, que lhes dê firmeza na hora da tempestade. Então, quando vêm as tempestades, as lutas, as dificuldades, quando vêm as heresias, elas procuram em que se agarrar, mas elas não têm em que se agarrar. E aí é onde precisa da teologia, que é a doutrina de Deus, que é a doutrina de Cristo, que é se alimentar da palavra de Deus, que é estudar a palavra de Deus. Quando você ora, você tem força. Certo? Mas de que adianta ter força se você não tem onde se agarrar? Você vai ser levado pela enchente. Digamos que você vem num rio, e aí você tem muita força, você nada, mas você vê que o rio, a enchente está levando você, porque você não tem onde se agarrar. Você não está se afogando porque você nada muito, porque você tem força para nadar, mas você não tem onde se agarrar. Então assim é a oração, sem a doutrina. A doutrina, o que a gente chama de teologia, que é a doutrina estudada, a oração dá força e a doutrina é onde a gente se agarra. Então Paulo orava e ensinava. Então tem pessoas que só estudam. E aí eles estudam, e eles têm onde se agarrar. Mas quando vem a enxurrada, eles não têm força para ficarem agarrados ali. Quando vem a correnteza, quando eles caem no rio, eles não têm força para ficar, eles até sabem onde se agarrar,
mas eles não têm força, e aí o rio leva. Então, só estudar não é suficiente. Porque o estudo mostra onde eu devo me agarrar, no que eu devo crer, como eu devo agir. Mas não me dá forças para fazer isso. A oração vai me dar a força. Então, se eu tenho só oração, uma vida de oração maravilhosa, isso é bom, eu vou ter força. Mas eu vou me agarrar em quê? E aí eu vou acabar cansando. Eu vou acabar sendo levado pela correnteza. Então, a oração te dá força, o estudo te diz, segure aqui. Te dê força para você segurar aqui. Aí sim, aí nós caminhamos, aí nós enfrentamos. Lembre-se que o cristão é alguém que nada contra a correnteza. Então, pela oração eu tenho força. E pela teologia eu tenho onde me agarrar. Se eu tiver só teologia, eu tenho onde me agarrar, mas não tenho força para segurar. Aí eu vou acabar abrindo os dedos e sendo levado pela correnteza. Só com a oração eu vou ter muita força para nadar, mas vou olhar para um lado e para o outro e não vou saber o que fazer, nem o que crer, nem como me defender. Mas agora, aliando oração e teologia, você vai ter forças para se agarrar e você vai ter em que se agarrar. Você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, pratique essas duas coisas, a oração e o estudo profundo. E aí diz assim, mas agora, esses colossenses que eram inimigos do entendimento, assim como eu e você, Paulo diz agora quando? Depois da reconciliação, depois da nossa conversão. Contudo vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Ele diz, vocês eram inimigos do entendimento, e a palavra entendimento é dianoia no grego, quer dizer mente hostil. A mente hostil, a mente inimiga dos colossenses agora está dócil, está submissa a Cristo. Ele diz, agora, antes vocês eram inimigos, existe o antes e o depois. Todo cristão tem o antes e o depois. Preste atenção no que eu vou dizer. Todo cristão tem o antes e o depois. Paulo vai dizer, antes, a vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Então, antes de vocês se converterem, vocês eram estranhos e inimigos de Deus no vosso entendimento. E por causa do vosso entendimento errado, vocês praticavam obras erradas. Porque preste bastante atenção. O estudo da palavra de Deus vai fazer com que eu viva de acordo com o que eu creio. Se eu não estudo a palavra de Deus com seriedade, se eu não levo Deus a sério, porque tem um monte de gente que não estuda, não leva Deus a sério. Está na igreja achando que não precisa estudar. E aí o que acontece? Quando a gente não leva Deus a sério, quando a gente não estuda, a nossa vida é uma vida fora de sintonia com a vontade de Deus. Por quê? Porque eu só vou compreender a vontade de Deus se eu estudar. Assim como eu só vou entender os planetas, a astronomia, se eu estudar. Assim como eu só vou entender os pássaros, a fauna, a flora, se eu estudar. Assim como eu só vou entender o corpo humano e eu vou poder ser um médico para fazer uma cirurgia numa pessoa, se eu estudar o corpo dela, eu souber onde fica cada órgão, onde passa cada artéria, se eu souber onde eu posso cortar, como eu vou cortar, como funciona, o que está ligado a quê. Então eu tenho que gastar anos e anos estudando se eu quero
saber sobre o corpo humano. Se eu quero saber sobre Deus, é a mesma coisa. Se eu quero andar em sintonia com Deus, você já imaginou? Um médico que não estudou direito e que vai fazer a cirurgia em você? E ele vai cortar se ele não conhece, você já imaginou? Se ele faltou todas as aulas de anatomia, de fisiologia? Se ele não fez essas cadeiras, se ele não conhece como funciona cada órgão, onde está cada órgão, por onde passam as artérias. Você já imaginou? Se ele corta todas as artérias que vêm do coração, porque ele não conhecia? Então ele estuda bastante para ele saber como é o corpo humano, como funciona, onde está cada órgão. Assim nós, se nós queremos ter comunhão com Deus, nós devemos estudar bastante. Para a gente saber o que Deus fez, qual é a vontade dele, qual é o caminho de Deus, o que Deus quer para mim, como Deus age, o que Deus não quer, qual é o plano de Deus, qual é sua vontade, o que é teocentrismo, o que é Deus no centro, quais são as suas prioridades. Porque quando eu vivo de acordo com o que eu entendo. Então Paulo diz que os colossenses eram inimigos do entendimento e por isso praticavam obras más. Então eu e você já fizemos um monte de coisa errada porque a gente achava que aquilo não era errado. Porque na nossa cabeça aquilo não era errado. Todos nós que estamos hoje aqui nessa, e você que vai estar por meio das redes sociais, você sabe que todos nós já fizemos coisas que eram coisas horríveis e que para nós aquilo não tinha problema nenhum, porque na nossa cabeça aquilo ali era algo normal. Vou repetir, todos nós, no nosso estado de incredulidade, praticamos coisas abomináveis sem o menor constrangimento. A gente fazia coisas horríveis e não sentia um pingo de culpa. Dizia palavrão enorme, se prostituía, adulterava, praticava idolatria e a gente ainda se sentia bem. Não tinha remorso. Nós nos sentíamos bem. Mas aí quando a gente se converteu, houve uma mudança aqui. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, diz Paulo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, na regeneração, Deus transformou a nossa mente. E agora nós precisamos encher essa nova mente da palavra de Deus. Não precisa levar a sério, porque eles eram inimigos no outro tempo por causa do seu entendimento. Então, se você não gastar tempo estudando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus a sério, assim, ó, a vós também, quem é esse também? Jesus conquistou os princípios elementares. E a vós também. Paulo está dizendo, vocês também foram conquistados. Eu fui conquistado. Você foi conquistado. Nós éramos inimigos, vivíamos da bebedeira, no adultério, na prostituição, e a gente gostava, se gabava, mas agora não. Agora a gente se envergonha. Agora nós não fazemos mais isso. Por quê? Porque o nosso entendimento mudou. Aí ele diz assim, agora, contudo, agora depois da reconciliação, vos reconciliou. Agora, Márcio, Deus te abençoe. Agora, contudo, vos reconciliou.
E onde é que ele fez essa reconciliação? No corpo da sua carne. Os gnósticos, que eram os inimigos lá, eles não acreditavam na matéria. E Paulo diz que a obra da salvação foi feita no corpo. Nos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte. Então, na igreja aos Colossenses, Jesus Cristo tinha sido tirado da centralidade. Escute, na igreja de Colossos, os falsos mestres estavam dizendo que você precisava adorar anjo, que você precisava praticar circuncisão, que você precisava aplacar os espíritos elementares que transitavam no ar e que dominavam a terra. Era a astrologia da época. E aí Paulo chega e diz: esqueçam essas coisas. Paulo diz: ele já capturou os inimigos que vocês acreditam que habitavam nas estrelas. Acreditam? Ele capturou vocês que eram inimigos também. E vocês eram inimigos no entendimento. E por isso vocês praticavam obras más. Por isso, o contrário é, se você se reconciliou, você vai participar das obras boas. Então Paulo diz que os colossenses eram inimigos no entendimento e porque não compreendiam, praticavam obras más. A lógica é, então, se eu me converti, se eu agora não sou mais inimigo no entendimento, se eu entendo, eu vou praticar coisas boas. Eu vou andar na fé. Eu vou andar nos caminhos do Senhor. Se eu não ando nos caminhos do Senhor direito, significa que eu ainda sou inimigo no entendimento. Significa que alguma coisa eu preciso aprender. E todos nós, como eu disse antes, temos um antes e um depois. Nós temos um antes de Cristo e um depois de Cristo. No antes de Cristo a gente olha para trás e diz: meu Deus, eu era inimigo do entendimento e porque eu não entendia eu fazia coisas absurdas. Mas agora que eu entendo, a minha vida mudou. E se você agora diz que entende a Jesus Cristo, que compreende, que o seu entendimento foi transformado, esse entendimento vai ser compreendido através das suas ações. Então toda pessoa que não compreende vai praticar más ações. Todas as pessoas que compreendem vão praticar as boas ações. Então como é que a gente vai saber a distinção entre quem compreendeu, quem é inimigo no entendimento? É simples, é ver as obras que eles fazem. É ver o modo de vida que eles têm. Aí a gente sabe, são inimigos no entendimento. Aí não compreendeu nada. Mas não dá para admitir isso na vida de uma pessoa que se diz cristã. Não dá. Porque quem não entende faz obras más. Quem entende é para andar numa vida santa. É para andar numa vida maravilhosa. Aí é onde tem o quê? O X da questão. É porque muitas vezes você diz assim: pastor, eu ainda ando, eu sou crente, eu sou cristão, Jesus já capturou minha mente, mas pastor, eu tenho tanto erro. E eu digo: dois, eu também tenho muitos defeitos, muitos. Como é? Eu também tenho muitos defeitos, você tem muitos defeitos. Porque nós éramos inimigos do entendimento. E pastor, como é que a gente conserta isso? Estudando a vontade de Deus. Entrando na Bíblia com fome. Querendo aprender a palavra de Deus. Porque à medida que a palavra de Deus vai entrando, os nossos defeitos vão saindo. Porque quando você compreende a Jesus, você compreende o básico.
Aí, à medida que você vai se alimentando da palavra, aprendendo da palavra, amadurecendo, você vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando, mas sempre vai ter uma coisa nova para você vencer. Você muda de um lado, aí você descobre que precisa mudar de outro. A sua vida e a minha é assim, a gente ajeita um lado e diz, pronto, pai, aqui está tudo consertado. Aí aparece o outro lado. A gente diz, meu Jesus, mais uma coisa para consertar. Porque Deus é bom. Como é, pastor? Deus é bom. Ele não mostra todos os nossos erros de uma vez. Porque senão a gente caía duro e morria. Ele vai mostrando devagarinho. Diz, meu filho está aqui, está errado. A pessoa aceitou a Cristo, ela vem cheia de gás. Aí ela descobre, meu Deus, minha boca estava suja, os pensamentos estavam horríveis. Aí começa a pensar nas coisas de Deus, começa a buscar Deus. Aí daí a pouco tem sonho ruim, aí fica doido. Tem um sonho imoral, tem um sonho pecaminoso, aí fica doido, aí corre pra gente, pastor, e aí, pastor, eu tive um sonho imoral, pastor. Tenha calma. Quantos anos o irmão tem? Pastor, eu tenho 30 anos. Não passou 30 anos aprendendo que era ruim. Tem quanto tempo de crente? Eu tenho 1 ano. O irmão quer tirar toda a maldade da sua cabeça de 30 anos em 1. Então, já aprendeu? Leva tempo, meu irmão. O Espírito Santo está arrancando, mas tem muita coisa ruim que nós botamos dentro da cabeça. Para aprender o que é bom, leva tempo. Meu irmão, estou há 30 e tantos anos ensinando a palavra de Deus. Para você ensinar teologia é muito difícil. O pessoal tem muita dificuldade para entender, mas para aprender a pecar é muito fácil. Você não precisa nem ensinar. Só eles veem, eles copiam imediatamente. Então, a minha mente e a sua estava toda poluída. E deixa eu dizer agora bem sério, Deus não é mágico. Deus não faz assim, pá! E aí a gente fica todo limpo, esquece tudo. Não, você está confundindo Deus com o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada é que chega e diz assim, faça 3 pedidos que eu quero ir embora. Porque a crença é que o gênio era um espírito mau. E que ele foi preso dentro daquela lâmpada. E quem libertou ele daquela lâmpada, de onde ele estava preso, tem direito a 3 pedidos. E aí naquela crença pagã, o pessoal imagina Deus parecido. Seu Paulo, pastor Paulo Aires, Deus abençoe. Então o que acontece? Muitos crentes hoje pensam que Deus é o gênio da lâmpada. E você se converte e ele diz assim, faça 3 pedidos. Aí você diz assim, não quero mais me lembrar do mundo. Aí Deus, seja feito sua vontade, meu Senhor. Aí ele esquece, não é assim não, meu filho. Você vai esquecendo as coisas ruins que aprendeu à medida em que aprende coisas novas. A gente vai estudando a palavra de Deus e a palavra de Deus vai enchendo a nossa mente e o nosso coração, e aí as coisas velhas vão se esquecendo devagar, mas de vez em quando elas voltam no pensamento. Aí a pessoa diz, vixe, como nós dizemos aqui no Nordeste, vixe, pastor, eu tive um sonho terrível, pastor, passou um pensamento terrível. É normal, meu filho. Como é? É normal. Você passou a vida toda pensando em desgraça, pensando em imoralidade, você alimentou sua alma com todo tipo de porcaria, de nojeira. É normal que agora, lá dentro da sua mente, ainda tem os restos. Se você estuda a palavra de Deus. Se você gasta tempo enchendo seu coração da palavra de Deus, é para ter ainda os restinhos lá que Deus está tirando. Mas se você não estuda, meu irmão, tem de carrada. E é por isso que você vai ver que tem horas que você está de um jeito, tem horas que você está completamente incrédulo. Por quê? Porque as nossas ações dependem do que está dentro do nosso coração. Olha o que Paulo diz. Que no outro tempo eram estranhos no entendimento. Agora,
Agora, depois da conversão, contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Então, pela morte de Cristo, é pelo que Cristo fez e não pelo que eu faço. Então agora tem o antes e o depois. Antes eu era inimigo, agora eu sou amigo. E se eu sou amigo, eu preciso conhecer esse Deus que me conquistou. Para perante ele vos apresentar três coisas: santos, a palavra santo é hagios ou kadosh, separado, irrepreensíveis, não sujeito à repreensão, e inculpáveis, não tendo culpa no cartório. Você diz assim: vixe, pastor, vixe, então quer dizer que eu tenho que ser santo, irrepreensível, inculpável, isso. Ih, pastor, então eu estou longe. Dois. Todos nós estamos longe. O grande problema é que a gente não estuda a palavra de Deus. Aí a gente pensa: deixei de beber, deixei de fumar. Mudei de roupa, mudei a igreja, agora estou liberto. Aí diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí a pessoa pensa que só porque ela mudou de roupa, mudou a ornamentação, ela agora está liberta. Paulo diz que você tem que ser santo, irrepreensível, sem ninguém para dizer, nem no céu nem na terra, tanto assim de nós. E inculpáveis, sem culpa nenhuma. Aí você vai dizer: filho, pastor. Aí é onde você descobre: rapaz, como eu preciso ser transformado. Como eu preciso da ação de Deus na minha vida para me santificar, para me tornar irrepreensível e para me tornar inculpável. Aí a primeira coisa que você vai descobrir é que em Jesus nós somos separados, por isso nós somos santos. Em Jesus, todos os nossos erros, tudo aquilo que era passivo de ser esfregado na nossa cara, já não é mais, porque ele levou a nossa culpa, porque ele levou todos os nossos erros, e porque ele levou também a nossa culpa, nós somos agora inculpáveis. Mas Paulo diz que isso tem que se transformar em prática. Isso que eu tenho como posição em Cristo. Então em Cristo eu já sou. Eu e você somos santos. Eu e você somos não sujeitos à repreensão por causa da morte de Jesus. E eu e você não temos mais culpa. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, isso que nós temos juridicamente em Cristo tem que se traduzir em prática na nossa vida. O povo tem que olhar e dizer assim: é santo. É uma mulher santa. É um homem santo. É uma pessoa que não está sujeita à repreensão. É uma pessoa que não tem culpa no cartório. E aí Paulo diz assim: se na verdade tem uma condição para que tudo isso aconteça, para que a gente seja santo, irrepreensível, inculpáveis, para que a gente agora seja amigo de Deus. Ele diz: se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé. Então, os colossenses estavam em perigo de deixar a fé. Por quê? Porque eles não tinham sido ensinados, e aí veio a heresia e estava tentando arrastar ovelhas daquele rebanho. E Paulo disse: vocês permanecerem fundados e firmes. E a linguagem aqui é uma linguagem militar. Ele diz o seguinte: se vocês ficarem realmente com os pés no chão e firmes na fé,
Mas como é que eu posso ficar na fé se eu não conheço esta fé? Como é que eu posso permanecer em algo que eu não conheço? É por isso que eu digo, tem que ter oração para me ajudar a firmar-me. E tem que ter teologia para me dizer em que eu tenho que me firmar. Porque tem um monte de gente desviada da vontade de Deus dentro das igrejas. E desviadas porque não conhecem. Tem um monte de gente que Jesus já não é mais o centro. Porque são inimigos do entendimento. Paulo diz, se vocês permanecerem fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Então, como é que eu vou ficar numa fé se eu não sei qual é a esperança que o evangelho me promete? Pergunte para você mesmo, qual é a esperança do evangelho? Pergunte para você mesmo, se Paulo tivesse escrito essa carta para mim, eu entenderia? Se essa carta tivesse o meu nome, o seu nome, a gente, se na verdade, Gilberto, você permanecer fundado e firme na fé e não vos mover da esperança do evangelho que você ouviu. Aí vai duas coisas. Eu tenho que saber o que é esperança do evangelho e que evangelho é que eu ouvi. E aí ele está dizendo aos Colossenses, vocês ouviram o evangelho e vocês não podem vos mover dessa esperança do evangelho, que é de Jesus Cristo. Jesus é a nossa esperança, é a bendita esperança, é a sua pessoa, a sua vinda. Então, aqueles colossenses, como aquelas virgens prudentes, converteram-se a Cristo, tomaram suas lâmpadas, levaram óleo, e Paulo está dizendo, fiquem firmes. A bendita esperança do Evangelho, Jesus Cristo está voltando. Mas para muitos, o Evangelho tem uma esperança de vida com dinheiro. O Evangelho tem de trabalho. A esperança que muitos pastores estão pregando e que muitos evangelhos estão por aí, é evangelho que põe a esperança das pessoas não em Jesus Cristo. Jesus Cristo é só um meio de alcançar. É que as pessoas estão procurando par, cônjuges, namorados, namoradas, estão buscando dinheiro, estão buscando prosperidade, mas Jesus do centro a esperança Jesus Cristo. Aí diz assim, quando Epáfras foi a Colossos, ele não pregou, olha, venham para ser ricos. Certo? Venham para ser ricos. Não. O símbolo do cristianismo é uma cruz. Se fosse para subir na vida, o símbolo seria uma escada. O símbolo do cristianismo não é uma escada. É uma cruz. Porque é dela que vem a bendita esperança de que Ele morreu no meu lugar. E se Ele morreu no meu lugar, eu estou cativo dele. Eu pertenço a Ele. Ele é o meu Senhor. Ele, naquela época, quando você capturava alguém, você podia matar, podia dar vida, podia fazer o que quisesse. Então hoje eu sou cativo de Jesus Cristo. E ao invés de Ele me matar, Ele me deu vida. E eu estou aprendendo sobre o meu novo amo. Porque antes meu amo era o mundo. Meu Senhor era o mundo. Quem me dominava era a carne. Agora não. Eu pretendo fazer a vontade dele. Mas aí é onde tem o X da questão.
Como é que eu vou fazer a vontade dele se eu não sei? Daí é onde eu tenho, assim como os colossenses, que permanecer firme. Ficar ali, me agarrar na teologia, me agarrar na oração e conhecer cada dia mais. E aí eu vou enchendo a minha cabeça e o mal vai saindo. A fé vai aumentando, o pecado vai saindo. E aí eu vou conhecendo a vontade do meu Senhor e eu vou dizendo sim, Senhor. Aí eu vou dizendo sim, Senhor. Ah, conheci mais um pouquinho. Então quando diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, no grego o verbo está no que a gente chama de linear. O que é isso, pastor? Linear dá a ideia de constante, de continuidade. Você poderia traduzir assim, e continuareis conhecendo a verdade, e a verdade continuará te libertando. Ou seja, ninguém é liberto total. Nenhum de nós pode dizer assim, eu sou liberto total, eu não erro mais em nada. Nenhum de nós pode dizer isso. Todos nós temos um ponto fraco. Todos nós temos os nossos erros. Mas a verdade está nos libertando. E aí Paulo diz assim, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Com isso ele não quer dizer que cada pessoa daquela época já tinha ouvido. Mas ele está dizendo que pelo menos um em cada nação já ouviu. E é uma linguagem hiperbólica, ele está dizendo o evangelho foi pregado aí. Ó. Imagine hoje. O evangelho foi pregado. Ele disse, do qual eu fui feito ministro, dispenseiro. E aí muita gente interpreta como o ministro lá do governo, Bolsonaro. Não é. Ministro aqui é servo. É alguém que recebeu uma tarefa. E eu e você recebemos uma tarefa. Então ele diz, se na verdade permanecerdes firmes e fundados na fé. Qual é a fé que você tem? Existem dois tipos de fé. A fé subjetiva, que é a nossa crença em Deus, e a fé objetiva, que é o conjunto de doutrinas que nós cremos. Você tem esse conjunto de doutrinas? Já ensinaram a você, olha, sobre a Bíblia a gente pensa assim. Sobre Jesus Cristo a Bíblia ensina isso. Sobre o pecado é isso. Sobre os anjos, isso. Sobre o Espírito Santo, isso. Sobre a igreja, é isso aqui. Sobre o futuro, é isso aqui que nós cremos. Você já tem essa fé? Se você não tem, tem um seminário que nós temos, que você pode fazer. Ele ocorre online, você pode fazer de duas coisas. Porque aqui nós vamos terminar nosso estudo e eu vou dar os avisos finais. Então Paulo diz assim, do qual eu fui feito ministro. Então aprenda a palavra de Deus. E você pode fazer isso. Nós temos um seminário justamente para ensinar você. Você que ainda não fez um seminário, a você que mora longe, a você que quer se aprofundar nesse conhecimento, a você que diz, pastor, eu sou um homem de oração, sou uma mulher de oração. Eu preciso agora, eu tenho força na vida, mas eu não tenho onde me agarrar. E eu quero conhecer a vontade do meu Senhor, porque eu também fui conquistada por Ele. E eu quero dia após dia conhecer um pouco mais da vontade dEle. Porque se eu sei pouco da vontade dEle, eu vou obedecê-lo pouco. Quanto mais eu sei, mais obediência eu vou prestar. Então, se você quer fazer um seminário, nós temos um seminário no método EAD. O que é método EAD? Seminário é um estudo à distância. Você estuda na sua casa, sem sair de casa. Então, como é que a gente faz? Tem duas maneiras. Você estuda aí na sua casa, né? E você pode estudar online, como nós estamos aqui, terça-feira à noite e quinta-feira à noite, segunda-feira de cada mês e quarta, segunda-feira de cada mês, nesses dias. Então tem aula, mas você não precisa, não é obrigado você estar toda terça-feira à noite, toda quarta-feira à noite, toda quinta-feira à noite, toda segunda-feira, não. Se você quer,
estar online, você tem tempo? Pode. Mas se você não puder, você vai lá no YouTube ou aqui mesmo no Facebook e pega as aulas. E aí você diz, mas pastor, eu não posso ficar 1 hora assistindo. Então você vai assistindo de meia em meia hora, de 20 em 20 minutos, de 10 em 10 minutos. O estudo à distância é você que faz. Então é um estudo preparado, que é a tendência de agora. Nós estamos vivendo um tempo onde o pessoal não tem mais tempo para ir. Trabalha o dia todo. Não tem mais tempo para ir para uma faculdade à noite. Então, o ensino à distância, o EAD, está suprindo essa necessidade de pessoas que querem estudar, mas não podem sair de casa. E aí basta você ter um computador, um notebook, um celular, e você pode fazer, estudar, se aprofundar. E o meu lema é saber mais para servir melhor. É conhecer a Jesus Cristo. É conhecer esse Deus que muda a minha vida. Porque antes eu aprendi tudo que não prestava do mundo e agora eu estou desaprendendo do mundo e aprendendo de Cristo. E há 35 anos que eu estou aprendendo com Cristo, não sei nada. Ainda tenho muito que aprender. Então, eu e você começamos a estudar, mas nós não terminamos. O caminho é longo. Então você pode fazer um curso para você se firmar, certo? E aí basta você mandar uma mensagem para 9203-7604. Aí eu queria pedir a alguém aí que colocasse esse número, por favor, 9203-7604. Então você manda uma mensagem de WhatsApp para 9203-7604 e você se matricula. Aí você estuda a hora que você quiser, do jeito que você quiser, presencial, não online, não online. Você estuda a aula toda de uma vez, estuda devagarinho, contanto que você estude, né? E o material é o mesmo que eu ensino nas outras faculdades. O ensino é o mesmo e você faz do lar, do seu lar. Então, mande 9203, vou colocar aqui, 9203-7604. É Fortaleza, 85. Então você vai colocar 9203-7604. Né? Deus abençoe. Hoje, a nossa reflexão vai ser um pouco mais tarde, lá para as 9 horas, porque hoje eu vou pregar numa igreja. E lá para as 9 horas, assim que eu chegar, eu já entro no ar. Então, 9203-7604. Deus abençoe e até a próxima aula. 9203-7604. Deus abençoe. Amém.